Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes, a aula de semana 34, né, do número 34, e com uma matéria nova agora, né, já nos preparando para a próxima prova, que vai ser daqui a pouco tempo, tá? Então fiquem atentos. Esse último bimestre do ano fica com o tempo apertado, né, porque a gente está fechando. E aí a gente vai ver um capítulo todo hoje, né? Só que é um capítulo razoavelmente rápido, né? É o capítulo 7, né? Que é o capítulo sobre o que a arte comunica. A gente está aprendendo sobre vários tipos diferentes de arte, né? Tem aquela arte que ela é teatro, tem a arte que é dança, né? Tem a arte que é cinema e etc. E aí a arte, independente de qual tipo de arte que você esteja fazendo, você vai estar, né, tentando passar alguma ideia, tentando passar alguma mensagem, provocar alguma reflexão, ou então mesmo que seja só uma arte que está feita ali para ser bonita, né, ela ainda vai comunicar aquela beleza de formas diferentes. Então, diferentes artes vão comunicar coisas diferentes e a gente tem que aprender a olhar para isso, né? O que que é o tema, e o que que é o conteúdo. O tema são os assuntos e o conteúdo é aquele olhar específico, né? Aquela forma de olhar para esse tema vai variar de arte para arte, né? Essa imagem aqui super conhecida é o chamado O Grito, né? Ele consegue comunicar muito rápido, muito fácil para a gente, né? Com alguns poucos traços, essa ideia de desespero, né? De surpresa desagradável, de medo, incômodo, vergonha, tudo isso ao mesmo tempo, né? Com apenas um boneco fazendo uma cara ali, né? Esse boneco com uma cara de alienígena, mas que eu acho que seria uma pessoa normal, né? E aí só pelo estilo que a pessoa, que o artista, quando estava fazendo isso aqui, ele usou, né? A escolha de cores, o posicionamento das coisas na imagem, né? A expressividade aqui do boneco, etc. Ele acabou criando essa ideia na gente de desespero. Essa imagem é super icônica, a gente vê ela em tudo quanto é canto aí da vida, né? Ficou super conhecida. Justamente porque ela consegue fazer o conteúdo, né, que é esse sentimento ali do desespero e etc., desse boneco aí, passarem para a gente muito rápido, né? Ela conseguiu ter uma comunicação muito grande com essa imagem, né? E aí isso é uma força dela. Outras artes, no entanto, elas talvez não sejam tão fáceis assim de você identificar o conteúdo delas e você precisa olhar, né, pensar sobre o contexto no qual o artista produziu aquilo ali, né, que época que era, como foi a vida daquele artista, qual movimento artístico que ele fazia parte, quais eram os outros artistas da época com os quais ele podia estar fazendo um diálogo ali com aquela obra, né, todas essas coisas, elas estão envolvidas e às vezes a gente precisa entender todas elas para conseguir pegar qual é o sentido ali de uma arte, né? Mas uma das formas de arte mais óbvias, mais diretas em relação a mostrar o que que ela quer é o cartaz, né? Aliás, os cartazes nem é uma forma de expressão que nem sempre ele vai ser uma arte, mas ele pode ser também, né? E a gente está acostumado a ver o cartaz mais com o sentido da propaganda do que com o sentido artístico, né? Então, ele é bem popular hoje em dia por conta dessa questão do mercado, né? Dessa questão da economia, do dinheiro enfim, para o comércio, né? Então, você já deve ter visto vários cartazes anunciando várias coisas, né? Show de música do artista, um filme que está no cinema, um jogo que lançou e coisas assim, né? Ele é bem comunicativo, esse aqui, né? Por exemplo, é sobre uma corrida. Tem esse cartaz aqui extremamente conhecido, né, que é da história dos Estados Unidos. Quando estava tendo a Primeira Guerra, eles fizeram esse cartaz para recrutar as pessoas para o exército, né, que lá nos Estados Unidos o exército não tem serviço obrigatório quando a pessoa faz 18 anos, né, todo mundo tem que escolher fazer parte daquele exército.
E o cartaz ele também costuma ser fácil de reproduzir, né? Você faz um cartaz e você coloca ele em vários lugares diferentes por conta de algumas técnicas ali envolvidas, né? Como, por exemplo, a serigrafia e a xilogravura. Dois nomes complicados, mas que vocês vão precisar saber, né? Porque são duas técnicas específicas ali de você fazer arte. A serigrafia, você utiliza tinta numa tela, né? Que ela tem furos e tal, para deixar passar a imagem, né? Então, é algo parecido com isso aqui. Ficou pequena a imagem. Eu quero uma imagem maior e o Google não me ajuda, gente. Você vai fazer um desenho normalmente simples, né? Normalmente que só tenha uma ou duas cores diferentes nele. E aí você vai fazer essa telinha aqui com tipo com tipo uma peneirinha aqui na tela, né? De forma que em alguns lugares a tinta vai passar, em outros lugares a tinta não vai passar. E aí, conforme você passa esse rolinho aqui em cima, esse rolinho tem um pincel nele, aqui embaixo, né? Isso aqui que está de preto, e aí ele só vai passar em alguns pedaços dessa telinha. Então, só vai passar a cor para o lugar onde você quer. E aí você consegue fazer uma coisa de uma cor só, né? Uma camada de uma cor só na tua imagem. Se você quiser fazer um desenho de várias cores, você pode. Acho que é o caso do que você está tendo nessa imagem aqui. Só que para isso, ou nessa aqui também, né? Só que para isso você vai ter que fazer primeiro o processo com uma telinha para toda a parte dela que seja amarela, uma telinha para toda a parte dela que seja verde, uma telinha para toda a parte dela que seja azulzinha e uma telinha para toda a parte dela que seja rosinha. Então, dá um certo trabalho quando você quer fazer algo colorido, ele é melhor para quando você tem um desenho de uma cor só mesmo, tipo esse aqui, né? Mas mesmo assim você consegue fazer uma reprodução ali daquela peça com alguma qualidade. E essa é a serigrafia. Ela é muito usada ainda hoje em dia, não tanto para fazer cartaz, porque o cartaz você consegue imprimir, mas hoje em dia ela é mais usada para fazer blusa, tipo tá aparecendo nessa imagem daqui, né, onde eu estou botando o mouse. E aí a estilogravura é quando você faz uma coisa assim, né, na madeira, tipo, você pega a madeira, né, e aí com umas faquinhas, umas coisas assim, umas lâminas, você vai cavando, né, dentro daquela madeira ali para deixar uma coisa em relevo, né? Alguns pedaços desse relevo aí vão ficar mais para fora, outros vão ficar mais para dentro, né? E aí você vai passar a tinta na parte que é mais para fora e na parte que é mais para dentro não. E aí vai virar tipo um carimbo, né? Então, quando você pegar essa madeira e você botar ela no papel, tipo foi feito aqui, né? Você vai conseguir uma imagem em preto e branco. Então, é como se você produzisse um carimbo escavando ele na madeira, né? E aí depois você passa a tinta e você consegue colocar essa tinta em vários papéis. Então, isso tudo foi o que a gente fazia antes de ter Xerox, antes de ter computador e etc, né? Eles ainda são usados em algum contexto, porque ele tem suas questões artísticas, né? Envolvidas, porém, é possível você reproduzir uma obra dessas aqui toda digitalmente hoje em dia, né? Então, esses métodos não são mais tão conhecidos. Mas mesmo assim, você tem essa tradição ali no Nordeste do Brasil, por exemplo, de ficar fazendo a xilogravura, né? Então, lá no Nordeste eles continuam usando. E, enfim, essas duas técnicas permitiram a gente conseguir ter uma reprodução de cartazes, né, ao longo dos tempos ali, mesmo há muito tempo atrás, quando a forma de você produzir cartaz não era tão fácil quanto hoje em dia, você já tinha essa popularidade. E aí os governos, eles também aproveitaram muito, né? Como esse caso aqui da foto do Tio Sam super conhecida, né? O Tio Sam é essa figura que os Estados Unidos usam para descrever o próprio país, né?
Então, quando tem o país apontando para você e falando, eu quero você para o exército, isso tem um poder ali de convencimento, né? Que as pessoas podem olhar para aquilo ali e inspirar um nacionalismo, um patriotismo, e elas ficarem, pô, legal, 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 eu acho que eu vou lutar pelo meu país, isso é uma coisa boa e tal. Então, não é o único caso de cartaz, né? A gente tem vários, é uma coisa tradicional, mas a gente tem ali vários e vários usos e vários cartazes conhecidos ao longo da história, né? Na matéria de história, vocês no sexto ano ainda provavelmente não viram, porque vocês estão falando lá da época mais lá de trás, né? Antiga. Porém, conforme o tempo for passando, vocês vão começar a ver vários cartazes na aula de história também. E aí, aqui a gente tem uma atividade que vocês vão fazer rapidinho, né? Pausem aí e voltem. Então, é um cartaz representando o telégrafo. O telégrafo é um ancestral ali do telefone, né? Tanto é que ele tem esses fios que passam a mensagem ali do telégrafo, que depois foram usados pelo telefone, né? A única diferença é que o telefone ele consegue passar, ele consegue transformar a nossa voz em uma eletricidade. Aí essa eletricidade é mandada aí pelo fio, né? E chega no outro lugar, no outro telefone, que ele transforma aquela eletricidade em voz de novo. Enquanto que o telégrafo ele não conseguia transformar em voz, ele transformava em mensagens escritas. Então você escrevia ali, tipo, num tecladinho, né? Como se fosse um computador, e esse tecladinho do telégrafo transformava aquilo ali numa sequência elétrica que era mandada ali pelo fio, e aí o outro cara no outro telégrafo do outro lado ia receber aquilo ali, aquela eletricidade ia ser transformada no código Morse ali, né? E aí você, aquele que é usado pelos militares até hoje em dia, e aí você acaba tendo, você consegue transformar aquilo ali numa mensagem escrita de novo, né? Então era uma forma de você mandar a carta à distância sem ter que mandar uma pessoa andando de um canto para o outro, que podia demorar. Quando esse telégrafo chegou aqui no Brasil, ele era uma baita tecnologia, né? O pessoal ficava impressionado, tinha gente que tinha medo até do telégrafo, porque mexia com eletricidade, achava que ele era perigoso. E aí você teve essa propaganda aqui para convencer as pessoas a usarem, mostrar como uma coisa boa. Olha, o telégrafo nacional transmitirá com rapidez e segurança o seu recado. Então prefira usar ele do que usar a carta tradicional, né? Era a mensagem ali que essa propaganda estava fazendo. E aí a gente tem algumas questões ali da nossa imagem, né? O C apontando para esse fundo aqui, colorido, o B apontando para esses raiozinhos de eletricidade, e também para o fio elétrico. O prefira-o está aqui com a letra A, e a letra B está aqui na espada e na moça, né, representando o país, e nesse símbolo nacional, aqui, né, o escudo brasileiro. D, o raio simboliza a eletricidade e a rapidez do meio de comunicação. B, elementos bélicos, como o Brasil e a espada, para esse contexto, né, de que o nacionalismo, o país está se fortalecendo e etc. Essa obra, ela foi feita, né, esse cartaz, ele é de 1800 e... Não, perdão, 1931, né? Então era um contexto que estava rolando, estava quase rolando, né? A Segunda Guerra Mundial, né? Tinha tido a Primeira Guerra Mundial há pouco tempo. Então essa lógica de que o Brasil tinha que pegar essas tecnologias para estar preparado no caso de guerra era uma coisa muito presente. O C, né, as mesmas cores da bandeira do Brasil, verde e amarelo aqui no fundo para inspirar esse nacionalismo, né, e aquela tecnologia para engrandecer o Brasil. A palavra de ordem no final, prefira-o com ponto de exclamação, é para convencer as pessoas a fazerem aquilo ali que você está mandando, que é usar o telégrafo. E aí a gente tem uma outra obra de arte que está aparecendo aqui, né? Que é de um artista chamado Banksy. É um artista de rua, ele faz, né, essas coisas assim no muro, esses grafites no muro. E esse grafite específico,
vou falar um pouquinho mais do Banksy, né? O Banksy é muito conhecido por essas imagens, né? Acho que essas duas aqui são as obras mais conhecidas dele. A menina deixando o coraçãozinho indo embora ali, né? Uma imagem meio triste, uma coisa assim de inocência perdida, né? A criança se tornando adulta e, sei lá, sofrendo, entristecendo. Peraí, não era. Tem esse aqui também, né? Que seria um gráfico daqueles de dinheiro, né? De movimentações econômicas sendo usado ali como se fosse um chicote para expulsar pessoas de um lugar, né? Em que elas moram. E tem essa aqui que eu estava procurando, que é o cara jogando flores, né? Mas ela é inspirada numa outra imagem. Não, peraí. Bora. Tô com dificuldade de achar a imagem aqui que eu quero. Ah, não, tá, é que eu tirei. Não vou conseguir mesmo achar a imagem que eu quero, desculpa, gente. Mas é o cara jogando flores ali, mas ele tá jogando como se fosse uma guerra, né? Como se fosse uma granada. Isso é inspirado numa outra imagem que é mais conhecida, que é de uma pessoa jogando uma bomba. Então, tem uma ideia ali de arte, né? De que eu estou usando a minha arte como protesto, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo uma coisa bonita. E aí a arte, ela, né, critica. Nesse caso aqui, ele está fazendo uma coisa que critica a espionagem, né? As pessoas estão falando ali numa cabine telefônica e a pessoa não faz parte da arte, tá? É simplesmente uma pessoa qualquer que foi ali usar aquela cabine, né? E aí você tem esses espiões aqui ao redor usando vários aparelhos para ouvir o que a pessoa está falando. Com isso, ele está criticando a falta de privacidade que a gente tem hoje em dia, né? Muitos países eles têm espiões profissionais que são usados para, às vezes, né, encontrar ali bandidos ou encontrar interesses de outros países que podem estar tentando entrar numa guerra e etc. Só que isso muitas vezes invade a nossa vida privada. Então, nós, cidadãos comuns que não estamos fazendo nada para merecer ser espiados, estamos perdendo a nossa privacidade porque as pessoas olham a gente. É tipo o celular, né? Celular hoje em dia, tudo que a gente faz nele fica gravado. De alguma forma, as empresas ali dos celulares, elas têm como descobrir dados sobre a gente, né? Descobrir qual tipo de vídeo que a gente está assistindo, qual tipo de site a gente está acessando, que coisas que a gente costuma falar na nossa rede social, e aí eles usam alguns algoritmos, né, que são umas coisas de funcionamento ali dessa internet, né? Para eles conseguirem mandar para a gente conteúdo que eles acham que a gente vai querer, então conteúdos, sei lá, políticos para a gente se às vezes para manipular a gente em relação a uma coisa ou outra, né? Ou então conteúdos comerciais, esse é o principal. Os produtos que eles acham que a gente vai querer comprar, que a gente vai ficar com vontade de comprar, ou então o próximo vídeo que eles acham que a gente vai querer assistir, e por aí vai, né? Então, é uma manipulação doida aí que tá rolando com a gente. Tem um documentário super interessante do Netflix sobre isso, que ficou muito popular há um tempo atrás, que é o Dilema das Redes. Se vocês quiserem saber mais sobre como essas coisas acontecem, vale a pena. E aí a obra, né, do Banksy, ele usa uma técnica também, que não é nem a serigrafia, nem a xilografura, que é o stencil. É meio parecido com a serigrafia, porém é diferente. Em vez de você ter aquela telinha que você tem que passar a coisinha de tinta em cima, você tem esses papéis aqui, né, ou plásticos, né, que você pode tirar ele e levar de um canto para o outro, mas que você também pode encostar ele numa parede, né? Aí você coloca uma fitinha aqui para ele grudar, né? E aí você joga a tinta em cima. Então, é a mesma lógica, né, de ser uma parada furada para tinta só passar em alguns lugares, é a mesma lógica da serigrafia, né? Porém, ele é um pouco mais móvel, um pouco mais fácil de usar.
Aqui tem um exemplo da moça usando, né? Então, o coisa tá na parede, ela gruda ele na parede ali, né? E aí ela passa a tinta aqui em cima de forma que a tinta só vai vazar nos espaços que você quer. E aí o Banksy, ele usa isso porque ele tá fazendo as coisas na rua. E ele tá fazendo as coisas sem permissão. Então ele poderia, a princípio, ser preso por conta disso. Ele tá cometendo uma infração. Não chega a ser um crime, mas ele está fazendo alguma coisa que ele poderia, sei lá, ter que pagar uma multa, alguma coisa assim, né? Então, para fazer isso, sem que ninguém veja, ele vai ali na calada da noite, já deixa esses stencils prontos, né? Esses pedaços aqui de coisa com o desenho. E aí ele só vai ali rapidinho no muro, pega um spray, né? Gruda aquela parada ali no muro, joga o spray rapidinho, tira a parada. Poucas cores, né? Para ele conseguisse fazer isso mais rápido e ter uma segurança um pouco maior, né? E aí, com esses, com essa presença das pessoas ali na rua interagindo com a cabine telefônica, por exemplo, você tem uma camada extra daquela arte ali, né? Uma arte para você interagir. Exercício mais uma vez, né? Pausem aí, leiam o texto e façam, e a gente já volta. Voltamos. De acordo com o texto, qual é o objetivo da pichação? É a projeção da assinatura do autor que deixa sua marca em lugares proibidos ou perigosos. Então, os pichadores, eles são vândalos se eles deixam esses lugares para deixar feio, para destruir, né? Para incomodar. E os grafiteiros, como o Banksy, eles estão fazendo aquilo ali em um outro sentido. Eles normalmente pegam paredes que não tem nada de útil ali naquela parede, nada de bonito, são paredes normalmente cinzas ou brancas ou sem cor, sem beleza, ferradas, sujas, etc. E aí eles fazem uma pintura bonita naquele lugar. Então, mesmo quando em alguns casos, né, tipo o Banksy, eles ainda façam uma coisa sem permissão, o que significa que eles estão um pouco contra a lei, eles estão fazendo isso com uma intenção positiva ali, né, de deixar algo bonito, passar uma mensagem, né, fazer as pessoas refletirem sobre alguma coisa e por aí vai. Então, a arte de rua, ela tem uma coisa que a gente chama de suporte específico, né? Bem específico, que é fazer aquilo ali numa parede, numa placa, como é o caso dessas aqui que estão aparecendo, né? Na imagem. E várias obras de arte têm vários suportes diferentes, né? Quando você pega uma superfície para você fazer a sua arte, ou uma coisa tridimensional, tipo uma pedra para você fazer uma escultura, alguma coisa assim, você está escolhendo um suporte, um material para você fazer aquilo ali. Então, várias formas de produção artística, elas vão escolher suportes diferentes, porque aquilo ali se integra, né? Quando você faz uma arte de rua, você vai usar como suporte ou um papel ali, que é um cartaz, ou a própria parede, no qual você vai fazer um stencil, um grafite, ou colar um adesivo, né? Quando você vai fazer uma pintura, você escolhe uma tela, né? Aquela tela em branco, essa tela aqui em branco, né? E aí você vai colocando tinta nela, você também vai ter que escolher algum tipo de tinta, e isso vai fazer diferença, né? Para você fazer uma arte dessa aqui, por exemplo, que é toda retinha, você talvez consiga usar uma tinta a óleo, porque ela dá mais, sei lá, firmeza no que você está fazendo. Mas quando você vai fazer uma arte tipo essa aqui, que é tudo misturado, tudo enevoado, você pode usar talvez uma aquarela, que é um outro tipo de tinta com base na água, e aí você vai ter uma pintura diferente, né? Então os artistas eles têm que pensar todos esses tipos de coisa, e o suporte, que é essa superfície, né, na qual você vai estar usando aqui, como no caso da placa, ou como no caso da parede, ou como no caso da tela, é o que interessa mais. E aí, né, as artes visuais, elas vão inovar mais em relação a isso, porque elas vão ser mais
3D, digamos assim, né? Você vai ter o papel, você vai ter a tela, o material reciclado, material natural, tecido, objeto e até o próprio corpo da pessoa, como a gente está vendo aqui na foto, né? O corpo do ser humano foi pintado como parte daquela manifestação artística, né? O teatro e a dança, especificamente, eles vão ter que usar o corpo o tempo todo, porque é o corpo ali dos atores, né, que está se manifestando. Embora o teatro e a dança também possam usar outras coisas como cenários, né? Até na música, você vai ter os instrumentos como principal meio de suporte, né? Mas você também vai precisar do corpo, por exemplo, para fazer a dança ou para cantar, né? Ou vai usar o corpo para fazer batidas e coisas assim. Tem grupos musicais que só usam isso, né? E, enfim, várias formas diferentes de você se expressar que o escolha de um suporte pode fazer. E aí uma outra questão interessante que tem a ver com essa arte urbana, que tem a ver com essas diferentes formas de expressão, é a ideia dos coletivos de arte. Um coletivo de arte é quando você junta uma certa quantidade de pessoas para pensar em arte juntas, né? Para você fazer um grafite desse aqui, por exemplo, que ia demorar muito tempo, às vezes você não tem isso, às vezes você tem uma pessoa que está fazendo esse boneco, uma pessoa que está fazendo esse outro boneco e uma outra pessoa que está fazendo o fundo. Ou então uma pessoa que ela começa o desenho e faz as formas, tipo os contornos, né? E uma outra pessoa que pinta. Uma pessoa que imagina o desenho e passa essa ideia para outra desenhar e por aí vai, né? Mas o coletivo de arte, eles normalmente não, por serem coletivos, né? Eles conseguem se organizar independentemente entre eles, usar os próprios recursos das várias pessoas envolvidas nele para conseguir fazer essa arte sobre a própria o próprio controle, né? Eles não vão precisar ter alguém financiando, apoiando aquela arte deles, eles não vão precisar de ter um museu ou uma galeria comprando aquela obra de arte, simplesmente com os recursos deles eles vão produzir. E é isso, essas são as nossas discussões para a aula de hoje, né? A gente conseguiu fechar esse capítulo rápido para a gente ter mais tempo de se dedicar ao próximo capítulo, que é até mais importante, né? E traz mais conteúdos, e vocês conseguirem fazer uma prova melhor, então, ok? Espero que a aula tenha sido interessante, que vocês tenham conseguido aproveitar, né, e se inspirar com esse tipo de arte, e sempre continuem pensando em fazer arte aí na vida de vocês. Hoje a gente falou sobre o suporte, né, sobre a mensagem, o conteúdo. Então, quando vocês estiverem fazendo os desenhos, ou escrevendo, ou qualquer coisa aí que vocês normalmente, a maioria das pessoas tem algum tipo de manifestação artística e nem percebe, né, que vocês reflitam sobre essas coisas e que vocês usem esse conhecimento que a gente está adquirindo aqui para fazer uma arte, sei lá, mais rica, mais reflexiva. Ok? Um abraço para vocês e valeu. Até semana que vem.